outros concurseiros, é que está inchada a máquina. E ela pode chegar a um ponto e ela parar de funcionar. Então abrimos concurso apenas para os essenciais, como por exemplo Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Foram mais de 100 mil cargos que deixaram, pessoas que foram para inatividade e não foram colocados alguém no teu lugar. Então foi uma maneira de você enxugar um pouco, sem qualquer prejuízo aos servidores públicos. Zero prejuízo aos servidores públicos. Tanto é que agora há pouco o Paulo Guedes, né, dado a isso, anunciou que o ano que vem vai ter aumento real do mínimo e o aumento real para servidor público também. Que estamos há 3 anos sem reajuste. A pandemia nos levou a isso. Tá? É uma despesa enorme que todos pagaram. Só em 2020 gastamos 720 bilhões de reais com a questão do Covid e nos endividamos e não podíamos ter mais despesa. O servidor pagou de uma certa forma, né? Com não reajuste. Agora, o pessoal seletista também não teve reajuste. Os informais perderam emprego com a política de sendo obrigados a ficar em casa, sobreviveram em parte com o auxílio emergencial de R$600 que nós demos naquela época. Bem, aqui é um breve retrato. O que é uma máquina? Agora você tem que produzir coisas também. Você tem que, o Ministério, por exemplo, da Ciência e Tecnologia, você tem que implementar essas políticas que um país que é dependente de ciência e tecnologia de outro país está condenado a ficar o tempo todo na escravidão. Você pode ver só o Ministério das Minas e Energia. Como os ministérios se falam, e no passado havia competição entre eles, algumas ações, agora, por exemplo, hoje publicou uma portaria para regulamentar as eólicas offshore. O que é isso? As eólicas que serão instaladas na costa do Nordeste, né, no mar, com capacidade de se gerar energia o equivalente a 50 Itaipus. A gente está indo para um funil, não está, de energia. A gente precisa se preparar porque... A construção de hidrelétricas parou. Até Belo Monte foi um desastre. E aí, se fez a fio d'água, ela gera energia. Mas a eólica, a solar... Não está em pleno vapor. Está em pleno vapor. Vai conseguir... E o que foi feito? O estudo inicial sobre a constância de ventos, profundidade do mar, e a costa do Nordeste é um dos melhores lugares do mundo para esses cataventos. Mas a energia nuclear não tem um plano de retomar? Essa semana, já esse mês, recomeça a construção de Angra 3 no Rio de Janeiro. Estava parada há mais de 10 anos, a Angra 3 começa. Tá? Como diz a semana, regulamentou-se a questão de você construir eólicas offshore. Quem vai construir? Iniciativa privada. Vários países estão interessados, porque dali será o hidrogênio verde, né? E vai servir, quando você fala 50 vezes Itaipu é responsável por 14% da energia nossa aqui. Então, realmente, nós vamos ter energia. Seria o quê? Quantos por cento? 50 Itaipu. 14%. 50 Itaipus? Equivale a 50 Itaipu. Toda a costa do Nordeste, ela sendo plenamente ocupada com essas torres, ela pode produzir 50 vezes o equivalente a Itaipu Binação. E tem um vento constante ali. Sim. E mais, não tem vendaval, não tem tufão. Outros países existe isso aí. Então, é um local ideal. Então, o Nordeste, com isso, vai ser reindustrializado, vai ter emprego para o Nordeste, tá? E estamos em andamento. Não paramos desde o começo em buscar alternativas para o futuro. Então, plantamos coisas para o futuro. Eu não gosto de falar porque sou a promessa. Nisso, então, o seu assessor estava falando para o senhor falar algumas coisas. Isso aí não é mais promessa, é uma coisa que já começou a sair do papel. Então, é uma realidade. Como, por exemplo, essa semana, decidimos também que o lítio, até que é usado para baterias, na região mais pobre de Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha, é rico nisso e tinha problemas, né, de conflito com outros ministérios, com as outras áreas, e o novo ministro nosso lá, o Adolfo Saxida, apaziguou tudo isso, via decreto, via medida provisória, via portaria. A região do Vale do Jequitinhonha já está pronta para receber aqui empresas para explorar lítio na região. Também para bateria. Para bateria, sim, nós importamos aí. Então a gente vai buscando autossuficiente de muita coisa. Que é a orientação que eu tenho dado. E a partir de refinaria, petróleo de autossuficiente? Refinaria. O que tem que fazer para o grande problema nosso no preço dos combustíveis, né? Nós diminuímos o preço do combustível diminuindo impostos. Não foi a Petrobras que diminuiu, foram os impostos que caíram.
O senhor tem poder de fazer a Petrobras mexer nos preços, não? Não, apesar de eu ser... Como funciona? A Petrobras não é estatal. Então. Tem capital de fora ali. Nós participamos de conselhos, etc. Lá atrás, resolveu-se fazer, em 2004, fazer 3 refinarias no Brasil. Uma no Maranhão, uma em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Época do PT. Começaram a ser feitas. A gente seria autossuficiente se tivesse... Com mais 3 refinarias, poderíamos estar exportando diesel, no momento, exportando gasolina. 3 começaram a ser feitas. Sumiu com 90 bilhões de reais e temos lá o terreno abandonado. E não temos recursos no momento. A Petrobras não pretende investir nisso e nós estamos atrás da iniciativa privada. E uma refinaria demora no mínimo 5 anos para ficar pronta. E o cara faz um planejamento. Quanto eu vou gastar daqui a 5 anos? Como é que estará essa energia que vem, do petróleo, né? Como é que estará no mundo? E muita gente se preocupa com o preço lá na frente. A gente é autossuficiente na produção, sim, mas no refino é mais do que autossuficiente. Somos exportadores, né? Sim. Agora no refino pré-sal e tudo mais, dá mais do que a gente precisa. Tanto é que nós conseguimos, com o parlamento, reduzir os impostos dos combustíveis, por isso que a gasolina aqui está abaixo de R$5. Por causa do... Chegou a 8 aqui. Então caiu bastante. O etanol está na base de 3 e pouco. Mas em cima da redução de impostos. Não foi uma interferência, não foi uma canetada nossa, como foi feito no passado no governo do PT. Qual a diferença do que foi feito? Então, na canetada, se você... A canetada vai para onde? Canetada você diminui de forma artificial o preço dos combustíveis na refinaria. Foi feito no governo do PT. Dá para fazer isso? E acarreta o quê? O prejuízo se acumula. O cara vai... Eles vão segurar isso daí e vai jogar lá na... É isso? Se você está gastando mais e vendendo o combustível mais barato na refinaria, esse prejuízo vai acumulando. Um dia você vai ter que pagar essa conta. Grande parte dessa dívida de 900 bilhões da Petrobras vem da interferência de preços via presidência, diretoria e conselho da Petrobras. Mas por que a redução do ICMS não acarreta isso? Não. Quem pede, entre aspas, é o governador, os governadores, e eu também zerei os impostos federais. Então ele perde de um lado na teoria para ganhar de outro, é isso? Não, ele equilibra? Olha É só. isso que eu não estou entendendo. O que acontece? Não foi canetada minha, foi um projeto que na Câmara estava tramitando e teve aceitação dos parlamentares. Por exemplo, o ICMS, em média, da gasolina estava 30%. Em média, no Brasil, tinha estado que cobrava 35%. Em cima do preço final. Nós passamos para 17%. Por exemplo, o preço do imposto federal na gasolina não era um percentual. Eu cobrava, o governo federal, 69 centavos por litro. Tá. Então, eu cobrava 69 centavos. Os 30 e pouco por cento equivalia um pouco mais de R$2 o imposto, os impostos. Juntando então, por litro de gasolina se pagava, em média, R$2,70 de impostos. Reduziu o imposto estadual e eu zerei o imposto federal. De modo que o preço da gasolina foi lá para baixo. Mas aí os estados chiaram com isso? Chiaram, mas... não teve contrapartida. A contrapartida haveria por parte minha, governo federal, se o total arrecadado de ICMS, o montante final, ele perdesse uma receita de 5% ou mais. Como não houve, é sinal que os estados passaram a arrecadar ICMS em outro lugar. Se você, por exemplo, vai encher teu tanque hoje, em vez de gastar R$250, gastou 200, R$50 você vai gastar em outra coisa, vai gerar imposto em outra área. Imposto estadual, federal, seja o que for. Então não houve essa perda de arrecadação. E todo mundo ganhou com isso. Por que todo mundo ganhou com isso? O preço dos produtos de cesta básica, que subiram durante a pandemia, começaram a cair de preço. No último mês, caiu em média 11%. Mas para reduzir mais, teria que fazer o quê? Refinaria? Com refinaria você pode reduzir mais, porque nós importamos parte da gasolina que consumimos e parte do diesel também. E você é obrigado a pagar o preço de mercado. Entendi. E esse preço alto lá fora influencia. Guerra, tudo. A guerra também influenciou bastante. Entendi. E eu estava vendo uma das entrevistas do Lula, foi cobrado ele o lance da tal autocrítica do PT, e ele disse que quem tem que fazer a crítica são os adversários. Negativo. Eu faço autocrítica todo dia. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Eu tenho a sala da presidência e tem uma salinha do lado, né? A gente chama de confessionário. Porque... A gente vai lá e lógico que quando você tem um problema com o ministro, você não vai discutir em público isso aí. Sim. Nem na frente de outros ministros. E eu dou a liberdade para os ministros a jogar aberto comigo.
A gente discute, a gente vê onde está errando, onde estamos falhando e vamos em frente. Como é comum eu ver comentários das mídias sociais nossas. E quantas vezes, de comentários, nós buscamos alternativas e solução para essas questões aqui. Como resolver esse assunto? Tem coisas que você descobre por terceiros. E você... Como assim? Não, tem coisa que... Você pode ver. Tinha um decreto presidencial de antigamente que era proibido plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Tá. Um capricho do presidente da época. E a gente descobre isso, que existe, isso aí, a gente conversa com a respectiva ministra, ela nos coloca a par, se bem que eu já estava acompanhando isso, o caso da Tereza Cristina, e nós resolvemos revogar o decreto. Agora, sempre ela achava que eu ia sofrer um desgaste muito grande perante os ambientalistas, né? O desgaste houve, mas muito pequeno. Agora, é inadmissível você pegar o maior estado do Brasil, onde ali qualquer propriedade tua rural, você é obrigado a preservar 80% daquilo. Você pode usar na tua fazenda apenas 20% da sua propriedade. Se quisesse plantar cana-de-açúcar ali, você não podia plantar. Então, essas coisas que chama de absurdos. Entendi. E você tem que mexer nisso aí. Mas quando eu citei o do Lula e falei sobre a autocrítica, se o senhor faz esse exercício constantemente contigo, assim, tipo, poderia ter feito melhor, isso daqui não saiu legal, porque muita coisa está acontecendo pela primeira vez. Pandemia era uma coisa que nunca aconteceu na história aqui, dessa forma e como aconteceu. E quando o senhor olha para o passado e pensa assim, eu faria do mesmo jeito, eu falaria de outra forma, porque eu acho que isso pega muito na tua rejeição, né? Não, com a questão da pandemia, algumas palavras minhas, que no afã de eu resolver indignação, eu extrapolei. Daí tem gente que marcou aquilo. E a oposição, né, não faz autocrítica, ela faz linchamento moral de você. Se eu for esperar a autocrítica da oposição, não vou ter. É um linchamento que faz. Se a gente fosse voltar nesse tempo aí, fazer essa linha do tempo, como estava o mundo, como que estava vocês quando descobriu quando começou a aparecer os primeiros casos de Covid lá fora? Como que é? Se faz uma reunião? Como que é? Olha só. Nós decretamos estado de emergência no início de fevereiro do Brasil. Fevereiro de 2020. Vimos aqui que já se discutiu lá fora, sim, na Itália, tudo já estava... Nós estávamos naquela época, mais ou menos, nós trouxemos o pessoal da China para cá, o nosso pessoal que estava lá, né? Que estava isolado, veio para cá com todo cuidado, etc. Eles estavam fazendo o que lá? Estavam lá em Wuhan. Brasileiros que estavam em outro lugar do mundo. Lá foi o foco da Covid. Trouxeram para cá, ficaram em quarentena. Tudo bem, nós decretamos emergência e vimos aqui muita gente, né? O próprio governo de São Paulo falando que o carnaval não tinha problema nenhum. Vimos Drauzio Varela falando que não tem problema nenhum. Vimos autoridades aqui estaduais falando a mesma coisa e o carnaval, inclusive, convidando estrangeiros para vir para o Brasil. Vimos autoridades falando, como o clima aqui é quente, esse vírus só tem eficácia durante o inverno, não vai ter problema nenhum. E o carnaval foi um salseiro aqui. Veio gente do mundo todo e o vírus foi misturado, né? E começaram mortes. Então, mas do seu lado lá, o que é? São reuniões, ou todo mundo falando, escutando opiniões? Como que funciona isso? Individualmente, pequenos grupos, discutindo como é que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na Itália, por exemplo, nas casas de idosos. Quem que era a tua pessoa de confiança nessa época? Tinham várias pessoas lá, algumas que o ministro da Saúde não deu certo comigo, ele estava, o tal do Mandetta, né? Mandetta veio aqui. A preocupação dele é exatamente outra. Ele pregava algo como aterrorizador que ia acontecer. Lembra que falava, vamos achatar a curva, vamos ficar em casa para achatar a curva. O pessoal esquece muitas vezes, né? E esse achatar a curva até a semana que vem, daqui a 15 dias, era prorrogando. Agora, o achatar a curva era um tempo que você tinha que ter para você abrir hospitais de campanha, aparelhar hospitais com respiradores. Era isso aí. E nós fizemos isso e as medidas restritivas continuaram se fazendo existir. Até porque, por decisão do Supremo Tribunal Federal, delegou-se competência para governadores e prefeitos tratar a questão da pandemia. Eu podia tomar medida mais restritiva do que o governador. E eu sempre fui contra. O senhor tinha essa prerrogativa? Tinha.
mais restritiva. Lembra fecha tudo? Sim. Eu podia, vamos supor, Podia fazer o quê, por exemplo? fechar mais. Tá? Fechar. O Dória falou de fechar tudo. Fechar alguns bairros, eu fecharia a cidade de São Paulo toda, eu tinha esse poder. Nunca, por decreto meu, fechei uma só casa de comércio. Eu sempre preguei que as pessoas mais idosas e aquelas que tinham problema de saúde, né, com comorbidades, ficassem isoladas em casa. O resto tinha que trabalhar. Porque morre gente por Covid, morre como morreu. Mas se continuasse uma política de não trabalhar, ia morrer muito mais gente. O senhor acredita nisso mesmo? Iria morrer mais gente, talvez? Tanto é que você pode ver, eu falei no começo que a depressão viria com a política ficar em casa. Há poucas semanas a imprensa falou que aumentou o número Isso, com certeza. o número de suicídio no Brasil. Depressão, ansiedade. O jovem, ele é assintomático. Eu sempre fui contra fechar escolas, tá? E alguns achavam que eu queria, onde vem a raiva de alguns, né? O cara quer matar criança, quer matar estudante. Morreram. Mas teu pensamento nessa hora estava como? Não, mas porque estava um pânico, ninguém sabia. Não, estava em pânico, sim. Todo mundo, ninguém tinha resposta. Na verdade, tinham várias linhas, mas tinha mais ou menos um certo consenso, tipo, mas não podemos deixar espalhar. Tem que ficar em casa, não é? Mas você viu depois que se contaminou mais gente em casa do que na rua. Mas teve esse levantamento? Estudo americano, tocante a isso aí. Então isso aconteceu. Então houve um pavor. A população foi diariamente alimentada com notícias só negativas. E em vez de você encorajar as pessoas a se cuidar no tocante ao vírus, as pessoas idosas assim, com comorbidade, era um pânico generalizado. Tinha jovem aí apavorado, louco atrás de vacina, em 2020. Nenhuma vacina foi vendida em 2020 para país nenhum. Não tinha vacina. Começou a cobrança de vacina para cima de mim. Não tinha vacina em 2020. Mas não era uma corrida desesperada, tipo, vamos pegar o que tem? Não tinha lugar nenhum. Me aponte qual país do mundo comprou uma dose de vacina. A primeira vacina... Estados Unidos, acho que chegou em dezembro, não foi? A primeira vacina... Foi isso? Foi em dezembro de 2020. A primeira vacina aplicada no mundo foi no Reino Unido em dezembro de 2020. Em 2021, o Brasil começou a vacinar. Então, mas a gente não conseguiria também em 2020 não tinha vacina para vender. Mas essa... Não tinha